Todo mundo já achou? Verso 27, perdão. 27, 12 e 27, isso mesmo, só o versículo que é o 27. Vamos ler em nome de Jesus. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode. Lucas 12, 27. Peraí. Não, perdão, é 14. É 14, perdão. Desculpa aí, desculpa. Amém. Foi quase que de propósito, porque se vocês estão ligados mesmo. 14, 27. Está vendo que os irmãos estão atentos? Amém? Estão espertos. Amém. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se assente louvando e adorando o nome daquele que é digno de receber toda a nossa honra, toda a nossa glória e toda a nossa adoração. Desde já eu quero louvar a Deus, amém, pela vida dos apóstolos, amém. Esteve me confiando mais uma vez, fazer menção da palavra do Senhor, e louvar a Deus pela vida de cada irmão. E eu tenho convicção que nessa noite não vai ser diferente. Se você abrir o teu coração nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui abençoado, você vai sair daqui de posse de vitória. Tudo só depende de você. Então nessa noite se desprenda de tudo e abra a porta do teu coração para ouvir a palavra de Deus. Se desliga de tudo que é terreno, de tudo que é passageiro, e se liga com aquilo que é eterno. A palavra do Senhor é eterna, e quando você coloca ela dentro do teu coração, ela te leva para a eternidade. Ela te leva para a eternidade, para um local onde você não vai ter mais dor, mais pranto, mais lamento. Vai ser só glória, vai ser só bênção, vai ser só louvor. Então ouve a palavra do Senhor nessa noite. Amados, eu não estava preparado para pregar nessa noite. Então a palavra de hoje vai ser algo que possa até te confrontar, possa até te ferir, amém? Hoje é um culto de família. E aqui, olhando para todos os irmãos, eu vejo que todos aqui já são cristãos. Todos aqui já servem ao Senhor. Então a palavra de hoje vai ser bem adequada. Amém? Porque você já tem ouvido muita pregação acerca de família, não é? Você só não está tendo uma família abençoada se você não quer, não é? Mas a Bíblia diz que a sua família já é abençoada, é só você tomar posse. Mas a palavra de hoje vem chamar a atenção de uma classe de pessoas, a qual muitas das vezes diz ser, porém é a palavra que vai realmente nos mostrar se nós somos ou não somos. Aqui Jesus ele vem alertar um povo que seguia a ele. Jesus vem alertar um povo que dizia ser servo dele. Jesus vem alertar um povo que muitas das vezes abria a boca e louvava a Deus, adorava o nome dele. Mas aqui Jesus vem dar alguns princípios para ver se aquele povo realmente era o que o povo dizia ser. Jesus, amado, todos nós sabemos que ele foi um Senhor por excelência. Jesus, todos nós sabemos que ele foi mestre por excelência. E é sobre esse homem que eu quero falar, Jesus o mestre. Até Jesus chegar à terra, existiam muitos mestres ali em Israel. Existiam muitas pessoas que ensinavam. Existiam muitas pessoas que discipulavam. Existiam muitas pessoas que instruíam. E nessa noite eu quero falar sobre mestre e sobre discípulo, sobre aquele que instrui e sobre aquele que aprende. A Bíblia diz que até Jesus chegar existiam muitos discipuladores em Israel, pessoas que gastavam o seu tempo para instruir pessoas
que estavam dispostas a aprender. Existiam muitos líderes espirituais em Israel que instruíam o povo a aprender a lei do Senhor, que instruíam o povo a aprender os mandamentos do Senhor. E existia naquela época muitas pessoas que se dispunham a aprender também. Porém, eu quero chamar a atenção aqui para algumas coisas. Naquele tempo em Israel, você só poderia aprender aos pés de um professor se você fosse ou um adolescente que tivesse uma mente brilhante, ou se você fosse um adolescente que fosse rico, que tivesse muitas posses. Você poderia aprender em sua casa, em seu lar, com seus pais. Porém, para aprender em uma faculdade em Israel, você deveria ou ter posses, ou então ter uma mente brilhante. Porém, quando Jesus vem até a terra, Jesus vem como o sumo mestre, como o professor por excelência. E Jesus ele vai quebrar muitos protocolos. Nessa noite eu quero falar sobre discípulos. Quero falar sobre as características de um discípulo, sobre os deveres de um discípulo e sobre os direitos de um discípulo. Mas não é um discípulo de qualquer professor, não é um discípulo de qualquer mestre. É o discípulo do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. O discípulo de um professor que não perdeu em nenhum momento para nenhum rabi. E nessa noite você vai sair daqui não tendo Jesus como um rabi, como um professor, mas você vai sair daqui tendo Jesus como o seu raboni, como o seu professor, como o seu mestre. E o que é ser um discípulo? O que é ser discípulo? Jesus ali ele estava batendo nos seus seguidores, porque muitos diziam ser seus discípulos. Mas ser discípulo de Jesus não é simplesmente seguir Ele. Você pode seguir qualquer pessoa, se obedecer àquela pessoa. Você está dentro dos parâmetros do qual aquela pessoa pede que você ande, pede que você obedeça. Então o que é ser discípulo? Ser discípulo é quando eu me submeto ao ensino daquele que está acima de mim. Ser discípulo é quando eu me submeto a aprender daquele que tem a me ensinar. Ser discípulo é quando eu me submeto a aprender daquele que pode me ensinar. Ser discípulo é quando eu abro mão de tudo para estar aos pés daquele que pode me ensinar. Vai começando a ver se você realmente é discípulo ou é só um seguidor. Porque nessa noite Jesus quer te confrontar e quer saber se você é apenas um seguidor ou se você é discípulo. O discípulo ele senta para aprender do seu mestre. O discípulo ele tem o prazer de sentar e aprender do seu mestre. O discípulo ele tem o prazer de ouvir o que o seu mestre tem a ensinar e a praticar aquilo que o seu mestre o ensinou a praticar. Então começa a ver se realmente tu é discípulo. Começa a ver. Começa a meditar. A função dessa palavra hoje é ver se realmente nós somos ou não discípulos de Jesus. Jesus ele estava batendo nos seus seguidores, porque Jesus não quer só que pessoas sigam a Ele, mas que aprenda dele e ande de acordo com aquilo que aprendeu dele. Você é discípulo ou é só um seguidor? Você é discípulo ou é só um seguidor? Jesus, quando começou o seu ministério ali em Israel, Jesus ele começou chamando, e a Bíblia diz que ele chamou aqueles que ele quis. A primeira característica de um discípulo é: ele não é um intruso no ministério de Jesus, ele é chamado. Só consegue ser um discípulo de Jesus se você for chamado para ser. Hoje a gente vê muita gente que, por não ter sido chamado a ser discípulo, está por aí quebrando a cara, está por aí fazendo coisas que está blasfemando o nome do Senhor, está por aí com certas obras que está escarnecendo o Evangelho do Senhor.
e está causando escândalo ao Evangelho do Senhor. Discípulo, a característica primordial é: ele é chamado, ele não é intruso. E o que é que eu faço para ser chamado a ser discípulo? Eu tenho que estar aberto a ser chamado, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Aleluia. Ele conhece a tua mente. Ele conhece se realmente você vai ou não se submeter ao ensino dele. E ele não vai chamar para ser discípulo aquele que ele sabe que não vai se submeter ao ensino dele. Então começa a se colocar na posição daquele que realmente vai obedecer ao ensino de Jesus. Por quê? Porque ele quer que você seja discípulo. Porque ele quer que você seja discípulo. E a primeira característica de um discípulo é: ele é chamado por Jesus. Ele não é um intruso. Ele não entra pela janela, ele entra pela porta do ministério. Ele entra pela porta do ministério. Ele entra pela porta do ministério. E ele chega na porta e bate e diz: Jesus, eu quero ser o teu discípulo. Eu não quero ser apenas um seguidor. Eu quero ser teu discípulo. Eu quero aprender de ti. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para que eu viva. Começa a bater na porta do ministério, porque ele tem ministério para te dar. Ele tem ministério para desenvolver na tua vida. E tu não pode ser um intruso no ministério, não. Tu tem que ser um chamado. E além de ser chamado, a segunda característica é ser escolhido. A Bíblia diz que Jesus começou a chamar várias pessoas para o ministério de discípulo. E ele começou a escolher a dedos os seus chamados. A escolher a dedo. Para fazer parte do ministério de discípulo de Jesus, tem que ser escolhido. A segunda característica de um discípulo é: ele é escolhido. É terrível, amado, quando você vê muita indicação no meio evangélico. Indicação para ser isso, para ser aquilo. A pessoa não tem aquele chamado de Deus, mas aí, por ter alguém grande no ministério, aquela pessoa vai e o aponta. Mas para ser discípulo de Jesus, e a gente vai ver lá na frente os privilégios de ser discípulo de Jesus, para ser discípulo dele, tem que ser escolhido por ele. Não deve ser alguém que foi apontado, que foi indicado, que não serve. Eu tenho que ser chamado por ele e ser escolhido por ele. Então nessa noite, o que é que eu devo fazer? Eu devo me colocar na posição daquele que Jesus escolhe, e não que é apontado pelo homem. Não queira ser apontado para ser isso ou ser aquilo, mas queira ser apontado por Jesus. A Bíblia diz que em meio a uma multidão, Jesus começou a chamar muitos. E dos muitos chamados, ele viu aqueles que realmente iriam se colocar na posição de discípulo. Ele disse: eu quero você. Aí ele começou a escolher. No meio dos chamados, ele começa a apontar e começa a escolher. E vai chamando. E chama 12. E nessa noite eu quero ser um dos 12. Nessa noite você deve querer ser um dos 12. Um dos 12 o qual Jesus chama. Então a segunda característica é essa: ele é chamado. Eu vou pular logo, amado, porque não vai dar tempo. É terrível o tempo para ministrar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que os discípulos, eles têm que ter algumas características. Vou finalizar características dos discípulos em levar a sua cruz, para que eu possa entrar nos direitos. O discípulo deve ser chamado, deve ser escolhido. E a terceira característica base de um discípulo é: ele deve e tem que levar a sua cruz. É por isso que Jesus não chama muitos, porque ele sabe que muitos não vai ter lombo para levar a cruz. Porque ser discípulo não é só ser seguidor, mano. Seguidor todo mundo é, mas ser discípulo é diferente. Para ser discípulo tem que levar a cruz, a sua cruz. Jesus levou a sua cruz na salvação, mas a sua cruz para ministério é você que deve levar. Não é ele que vai levar a cruz para te fazer um discípulo, é você que deve levar. E Jesus, por ver que muita gente não quer levar a cruz, ele não chama para ser discípulo, é apenas um seguidor. É apenas um seguidor. O discípulo, ele é diferente, amado.
O discípulo, ele passa cada situação terrível e ele não nega a fé. E ele não abandona aquilo que Deus colocou na mão dele dentro do ministério. E ele não abandona o ministério que Deus deu a ele nas ruas, nas praças. Ele não abandona, ele segue firme. O verdadeiro discípulo que é chamado e escolhido por Jesus, ele leva a cruz dele. Ele pode chegar cansado como for do trabalho, do colégio, ele não está nem aí. Ele vai fazer aquilo que está nas mãos dele. O discípulo, ele é assim, ele leva a cruz. E por que é que Jesus não chama muita gente? Por que é que hoje a gente não vê Jesus escolher e chamar muita gente? Porque Jesus não é menino. E Jesus não vai instruir ninguém a ser discípulo. Jesus não vai dar poder a ninguém para ser discípulo se a pessoa não vai levar a cruz dele. Quer ser discípulo? Quer aprender aos pés de Jesus? Você vai ter que levar a sua cruz. Porque a partir do momento que você põe a mão no arado, não pode olhar para trás. E Jeremias 48:10 diz assim, ó: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Por que é que Jesus não confia ministério na mão de muita gente? Por que é que Jesus não chama muita gente para estar ali ao seu lado como discípulo que vai fazer a sua vontade? Porque muita gente não vai suportar o peso da cruz. E vai fazer a obra do Senhor relaxadamente. E vai cair em maldição. E Jesus não quer que os seus seguidores caiam em maldição. Aí tem muita gente que você vê que nunca desenvolve no reino. Nunca evolui no reino, nunca cresce no reino, nunca sai do banco no reino. Por quê? Porque não está apto a levar a sua cruz. E o discípulo tem que levar a sua cruz. O discípulo não pode esmorecer diante de pequenas lutas, diante de pequenas adversidades, não. O discípulo tem que estar 100% apto a passar pela cova dos leões, a passar por dentro do fogo, a passar pelo vale da sombra da morte e não negar a fé, e não abandonar a sua cruz. Você é discípulo ou você é apenas um seguidor? Você é discípulo ou você é apenas um seguidor? Deus te fez discípulo ou Deus te fez apenas um seguidor? O que é que você é nessa noite? Jesus nessa noite quer que você saia daqui como discípulo dele, como alguém que diz: Senhor, eu estou aqui totalmente disposto a aprender de ti e a fazer aquilo que o Senhor quer e a cumprir aquilo que o Senhor me manda, aquilo que o Senhor me ordena. Ser discípulo é ter característica de discípulo. Ser discípulo, amado, segunda coisa, meu Deus do céu, o discípulo, ele tem alguns deveres. Vai doer, amém? Eu meditando nessa palavra aqui, eu pude ver que não é todo mundo, mano, que está disposto a ser discípulo. Ser seguidor todo mundo pode ser, mas ser discípulo é estreito. Porque o primeiro dever de um discípulo é estar disposto a ser enviado. Se eu digo que eu sou discípulo de Jesus e eu não estou disposto a ser enviado por Ele, eu não sou discípulo. Porque o discípulo, ele está de braços abertos, livre de tudo e de todos, e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Como eu sou teu discípulo, eu estou aqui totalmente disposto a ser enviado por ti, a fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça, aí aonde o Senhor quiser que eu vá, a passar pela terra qual o Senhor quiser que eu passe. Ser discípulo, o primeiro dever dele é esse: é estar disposto a ir, é estar disposto a ser enviado. Ser discípulo não é só gozar do benefício da salvação, não. Isso aí qualquer pessoa que aceita Jesus pode gozar disso. Ser discípulo é ter o dever de estar sempre disposto a ser enviado por Jesus. E quando Jesus enviar, ir. E quando Jesus mandar, fazer. E quando Jesus lhe ordenar, obedecer. O discípulo, ele tem dever diante de Jesus. Ele tem dever diante de Jesus. Ser discípulo não é viver conforme a minha vontade, não é viver conforme o meu querer, não. Não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim, é Ele que habita em mim, é Ele quem manda, é Ele que ordena. Eu sou obediente
obedeço. O discípulo ele não tem, amado, direitos próprios, não. O direito do discípulo está nas mãos do seu Senhor. Está nas mãos do Senhor. É como o Senhor manda. E se Ele está mandando você fazer, você ir, você tem que fazer e você tem que ir. O que é que Deus está te pedindo para você fazer? É ser um obreiro na casa dele? Essa é a tua missão de você ir fazer? É ser um evangelista? Você sabe o que Deus já colocou em suas mãos. Você é discípulo ou é apenas um seguidor? Se você é discípulo, a partir de hoje, você tem que colocar em prática o que Deus mandou você fazer. O que Deus lhe ordenou a fazer, você tem que fazer. Senão você não pode abrir a boca e dizer, eu sou discípulo de Jesus. Porque o discípulo ele tem dever. E o primeiro dever do discípulo é ser enviado a fazer o que Deus manda ele fazer. Se eu sou discípulo e eu não faço o que Deus me pede, eu não sou o verdadeiro discípulo. E a pessoa que Deus mais usa para nos mandar ir e fazer são os nossos líderes espirituais. O que é que o teu líder espiritual já te pediu para você fazer? Já te ordenou a você fazer? Já te levantou para que você seja dentro da obra, dentro da casa do Senhor? Se você é discípulo, você tem que colocar isso em prática. Para encerrar, o discípulo, amado, ele tem características. Ele tem muitos deveres, não dá para entrar aqui nos deveres. Mas também o discípulo tem muitos direitos. Tem muitos privilégios. Quando eu medito na palavra do Senhor, eu fico maravilhado. Porque eu vejo um Jesus, um mestre totalmente diferente. Um mestre que requer que os seus discípulos tenham características de discípulo, ande como discípulo. Um mestre que quer que os seus discípulos cumpram os seus deveres de discípulos. Porém, um mestre que dá aos seus discípulos muitos privilégios. Se você é discípulo, você tem muitos privilégios. E eu meditando aqui, eu pude ver algo muito tremendo. Quando Jesus enviava os seus discípulos, o que era que os seus discípulos levavam? O que era que os seus discípulos levavam? E isso é um privilégio muito maravilhoso, mano. Imagine você ser um assessor de um presidente. Aonde você vai, você leva o nome do presidente, não é? É muita honra para você, né? Chegar em um lugar e dizer, eu sou assessor do presidente. Sou assessor do embaixador fulano de tal. É muita honra, não é? Hoje a gente despreza um dos maiores privilégios dos quais Jesus já nos deu, se eu sou discípulo dele, que é onde eu ir, eu levar o título de discípulo de Jesus. Eu posso abrir a minha boca quando eu quiser e dizer, eu sou discípulo de Jesus. Eu ouvi Marco Feliciano falar algo um tempo atrás e eu fiquei maravilhado com aquilo. Ele disse que quando ele começou a pregar, que Deus o exaltou, ele viajando direto, ele estava em um determinado aeroporto, e chegou alguém que conheceu ele no tempo que ele morava lá na Vila Tatu, como ele fala, né, um local muito pobre, ele era muito pobre também. E aquela pessoa, quando viu ele, sabe, todo social, com a mala na mão, disse, tu é advogado, tu é doutor, o que tu é? Aí ele falou, eu sou discípulo, eu sou pregador, eu sou um embaixador de Jesus o Cristo. Então, se tu é discípulo, meu irmão, tu leva esse direito sobre ti. Da onde você chegar, você poder abrir a boca e dizer, se é que isso tem prazer, se é que isso tem realmente valor para você, você pode dizer, eu sou discípulo de Jesus. Aonde você chegar, você carrega esse título de discípulo dele. Então, onde você chegar, quando alguém te perguntar o que é que você é, você vai falar, eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo do maior mestre que já pisou nessa terra. Aonde você for, meu irmão, tenha o prazer de falar isso. Eu sou discípulo do maior professor dessa terra, eu aprendi aos pés dele. Amado, eu falei no início que só tinha prazer de aprender aos pés de um professor quem tinha uma mente brilhante ou quem era rico. Jesus, quando ele chamou o povo, quando ele chamava o povo, ele mandava o povo se assentar aos seus pés, não era isso? Se assenta todo mundo aos meus pés, porque eu vou instruir.
Jesus, o professor por excelência, ele chama todo mundo, amado. Todos que estiverem dispostos a ser discípulos, ele chama. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter uma mente brilhante, você não precisa ter recurso financeiro. Ele te chama. Independente do que você é, ele te chama, ele te escolhe. E aleluia, o segundo prazer, o segundo privilégio que eu vi aqui, ó, algo tremendo. Jesus paga a você. Como assim? Jesus me paga quando eu me disponho a ser discípulo dele? Ele te paga. Ele te paga. Quando Jesus enviou os discípulos dele, ele falou: olha, não leva nada, não leva nada, não leva pão, não leva bordão, não leva alforje, não leva 2 túnicas, não leva 2 sandálias, nada, porque o trabalhador, aquele que é meu discípulo, ele é digno do seu salário. Aleluia. Jesus te sustenta quando tu é discípulo dele. Como assim, irmão? Eu não vou trabalhar não, Jesus vai me sustentar? Não, ele te abençoa naquilo que tu faz. Quem aqui já não provou os benefícios do Senhor, os milagres do Senhor? É Jesus te pagando quando você te dispõe a fazer o que Ele manda. Quem aqui não já provou, e eu sou testemunho disso, de passar o cartão na minha conta, sabendo que não tinha nada, ter 400, 500 reais, 300 reais, 250, e eu falava: meu Deus, de onde é que isso está vindo? Quando você trabalha para Jesus, quando você vai, Ele te abençoa, Ele te supre, Ele é um mestre, amado, qual Ele tem prazer de te abençoar, e esse é um dos maiores privilégios de ser discípulo dEle. Ele te recompensa. Ele te recompensa, Ele te supre, Ele abençoa aquilo que tu faz, Ele prospera aquilo que tu faz, Ele faz, aleluia, Deus Santo, multiplicar por 30, por 40, 100 vezes por 1, naquilo que tu faz, perdão. Mas isso é quando tu é discípulo. É por isso que tu tem que sair daqui discípulo hoje. Sai daqui discípulo hoje, amado. Porque tu tem muitos direitos quando tu é discípulo. Jesus, Ele te abençoa, te supre. Tu pode levar o título dele e algo mais tremendo ainda, ó. A Bíblia diz que quando Jesus enviou os discípulos, Ele falou assim, ó: aonde vocês chegar, vocês só vão entrar na casa que for digna de vos receber. Eita, que lindo, né, amor? A casa, para receber quem realmente é discípulo, tem que ser digna de receber os discípulos, porque os discípulos não são qualquer pessoa. Amado, eu não sei se você já parou para reconhecer isso aqui. Quando você é discípulo, você é embaixador de Cristo. E a casa para te receber tem que ser digna de te receber, não pode ser qualquer casa não. Isso aqui é um prazer. Jesus te dá honra onde tu vai. Quando tu é discípulo, Ele te dá honra onde tu vai. Aonde tu pisa, as pessoas, não é qualquer um que vai poder te receber, não. É só aquele que tem realmente patamar para te receber. Porque o discípulo, ele é honrado pelo seu Senhor. Então tu tem que sair daqui discípulo hoje, porque aonde tu for, tu vai ser honrado. Jesus vai te honrar. E eu pude, amado, provar isso. Eu tenho provado isso na minha vida. Porque a gente não merece nada, mas quando a gente se coloca na posição de discípulo, Ele nos honra, Ele nos abençoa. E é lindo o que Ele faz com a gente. As pessoas reconhecem que a gente realmente é discípulo dEle. As pessoas querem a gente lá, e tem o prazer de nos abençoar, e cuida da gente, zela da gente, trata a gente como se a gente fosse alguém, sem a gente ser nada, só porque é discípulo dEle. Então, o terceiro privilégio, Jesus põe honra em tua vida. E aonde tu vai, só vai poder te receber na casa aquele que é digno de te receber. Ó, imagine você, um falho pecador, mas só porque se dispôs a ser discípulo, ser honrado. E aonde tu for, a honra de Jesus está em tua vida. Então saia daqui, amado, como discípulo. A palavra de hoje foi uma palavra de instrução para a igreja. Seja discípulo. Você às vezes está perdendo muita coisa porque você não está na posição de discípulo. Você às vezes está só na posição de seguidor. Não seja só um seguidor, seja discípulo. Aprenda aos pés do mestre. Peça a Ele: Jesus, me ensina, porque eu quero ser teu discípulo.
Participe dos cultos bíblicos de ensino, porque você vai aprender a ser discípulo. Participe do culto, ouça a palavra para que você possa aprender a ser discípulo. Esteja sempre disposto a sentar e aprender. O discípulo, ele senta e aprende. Ele abre os ouvidos e ouve a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Saia daqui tendo Jesus como seu mestre. Não queira ele só como mestre, mas como seu mestre. Aquele que te ensina, aquele que te instrui. Amém? Deus te abençoe, ora por mim. Amanhã eu vou estar viajando, amém? Vou estar resolvendo o meu problema na Bahia. Os irmãos que não vão estar me vendo aqui durante uma média de 12 dias, mais ou menos, é porque eu vou resolver um problema da minha habilitação lá em Aracaju, amém? Então ora por mim para que Deus abençoe e dê tudo certo lá, amém? Deus abençoe cada irmão.